Com relação aos cefalópodes, então, polvo, lula, esses animais estão mais desenvolvidos do que os outros. Devo dizer que esse grupo de moluscos é o grupo mais derivado, é um grupo extremamente modificado em relação ao arquétipo, e é um grupo que já foi muito importante, mas que hoje está bem reduzido. São animais exclusivamente marinhos, que contam com relativamente poucas espécies atualmente, mas que já dominaram todos os mares, conforme o registro fóssil não cansa de nos dizer. Há uma única concha. Essa concha ela vai ser dividida em câmaras, então a concha vai apresentar câmaras internas. Essas câmaras são atravessadas por um canal que contém um cordão de tecido. Esse cordão de tecido é chamado sifúnculo, e o animal ele habita a última câmara da concha, e as demais elas vão ser preenchidas por fluido, água ou gás, e ele consegue controlar a flutuabilidade dele, regulando a quantidade de gás e de água em cada câmara, através do sifúnculo. E com isso, eles podem, então, pairar na coluna d'água sem gasto de energia, adquirindo uma flutuabilidade neutra. A concha pode ser interna ou externa. Aqui, exemplo, o Nautilus, que apresenta a concha externa. Lulas tem concha interna, é aquela estrutura transparente. A sépia tem concha interna também, a espírula também, e polvo nem concha apresenta. A natação nesses animais ela dá-se por jato-propulsão. Então ocorre uma modificação do pé desses animais formando um funil. E quando o animal contrai então a musculatura da cavidade do manto, tudo se fecha, a água é forçada a sair por esse funil, o funil é direcionado e é um mecanismo de jato-propulsão semelhante ao das medusas para nadar. É emitido um jato de água numa direção e o animal, por reação, vai na direção oposta. Então é através desse mecanismo de jato-propulsão que todos os cefalópodes nadam. Aqui exemplo de algumas conchas. Essa é a concha da espírula, é uma concha interna. Esse animal assemelha-se a uma lula e tem a concha na parte posterior do corpo. A sépia, que não existe no Brasil, é um dos cefalópodes mais inteligentes que existem. Ele assemelha-se a uma lula, mas é um animal mais parado e maior. E aqui mesmo um esquema de uma lula, mostrando aqui a pena interna, que é a concha da lula. Essa pena ela é transparente, é penogládio, o nome dela. Aqui é uma estrutura calcária e as câmaras vão estar aqui, que é a concha da sépia. E aqui no caso da espírula, cada uma dessas é uma câmara e o sifúnculo corre internamente. São predadores extremamente vorazes, muitíssimo bem adaptados ao ambiente pelágico, muitas vezes. Eles vão ter duas mandíbulas que formam um bico córneo para despedaçar o alimento, e lá por dentro vai estar a rádula, que quando as mandíbulas agarram um pedaço de alimento, a rádula vai e vai raspando para obter, então, os nutrientes. Há uma glândula de tinta associada ao reto, então essa tinta vai ser liberada pelo ânus sempre que o animal se sentir ameaçado. A tinta tanto escurece tudo na frente de um predador, como também pode conter algumas substâncias tóxicas para maximizar o efeito dela para a lula poder escapar. A lula ou o organismo, qualquer que seja. Vai haver 1 a 2 pares de brânquias, 2 pares só no Nautilus, todos os demais têm apenas um par de brânquias, sendo que toda a circulação de água dentro do animal, ela se dá por movimentos musculares. Então, não é mais como nos outros moluscos todos, inclusive naqueles que vocês ainda vão ver, bivalvia e escafópoda, quando o mecanismo de circulação de água é só por movimento ciliar, por batimento ciliar. Aqui é por batimento muscular. Então isso gera uma força muitíssimo maior, que é usada para a locomoção, uma vez que esses animais nadam por jato-propulsão. Outra característica bem diferente do resto dos moluscos, a circulação é fechada, ou seja, o sangue está o tempo inteiro dentro de vasos. Agora não é mais a circulação aberta com hemocelas que nós vimos no molusco arquetípico.
Vai haver um coração sistêmico, grande, que é o coração principal, e vai haver um coração na base de cada brânquia, para mandar o sangue com maior pressão ainda para dentro das brânquias. O sistema nervoso é muitíssimo desenvolvido também, vai haver fibras gigantes envolvidas com a defesa, e os órgãos sensoriais são muitíssimo complexos, principalmente os olhos. Essas fibras gigantes, elas estão sempre envolvidas com mecanismos de fuga. Então, quando o animal se sente ameaçado, elas disparam e ele imediatamente escapa numa velocidade muito grande. A transmissão do impulso nervoso é muito maior nas fibras gigantes. E os olhos de cefalópodes são olhos com lentes, capazes de formar imagem. Há alguma dúvida se as imagens seriam coloridas ou não, mas o fato é que são olhos muitíssimo semelhantes, mas análogos, vejam bem, aos de mamíferos, aos de vertebrados terrestres. São olhos extremamente desenvolvidos. Sem falar que a capacidade de memória desses animais também é muito grande. São, sem nenhuma dúvida, os invertebrados mais inteligentes. Então vocês veem aqui uma sépia. Aqui a cara dela, eu disse para vocês que ela parecia uma lula, mas ela contém aquela concha calcária interna. Vejam os olhos muitíssimo bem desenvolvidos, com cristalino, com córnea, com todas as estruturas análogas às de vertebrados. A grande diferença desses olhos com relação aos nossos é que nos nossos ocorre a formação da imagem por modificação, por compressão do cristalino. Enquanto neles o que acontece é que o cristalino é movido para frente ou para trás, mas ele não é comprimido, ele não é maleável, não é alterado. E aqui um polvo também com os olhos muitíssimo desenvolvidos. Todos eles são dioicos, vai haver a transferência de espermatóforos através de um tentáculo modificado no macho, que é o chamado ectocótilo. Esse ectocótilo é utilizado para transferir os espermatóforos para dentro da fêmea. Só que muitas vezes, após a cópula, a fêmea corta o ectocótilo do macho e o macho acaba muitas vezes morrendo de hemorragia. A fêmea, por sua vez, morre depois da eclosão dos ovos. Muitas vezes ela fica tomando conta dos ovos até a eclosão e quando eles eclodem, ela morre. A fecundação pode ser interna ou externa e o desenvolvimento é direto. Não há forma larval. Com relação ao outro clado, então, os Bivalvia e Scaphopoda. Bivalvia apresentam duas valvas. A concha é formada por duas peças. Essas peças elas vão estar presas por um ligamento elástico na parte superior e elas vão ser articuladas entre si para impedir que elas resvalem uma da outra. Então vai haver a chamada charneira, que vai apresentar dentes e soquetes que se encaixam perfeitamente para que as conchas fiquem ligadas, então, sem que haja essa possibilidade de resvalar. A concha vai ser aberta pela própria resistência do ligamento, que está na parte dorsal, e para fechá-la vai haver um par de músculos adutores bastante potentes. Então esse é o segundo maior grupo de moluscos e é o único, exceto o gastrópoda, que tem representantes de água doce. A concha é bivalve, com esse ligamento elástico dorsal e a charneira para articulação. Cabeça e sistema nervoso e sensorial são extremamente pouco desenvolvidos. Praticamente, eles são inconspícuos, poderíamos dizer. Porque a cabeça é muito pequena e o sistema nervoso e a parte dos órgãos dos sentidos são realmente muito pouco desenvolvidos. A abertura da concha, ela dá-se por dois mecanismos opostos. O ligamento elástico que fica em cima, que eu falei que fica na parte superior da concha, ele permite uma abertura até certo ponto, mas mais do que isso ele é comprimido. E menos do que isso ele fica distendido. Então a posição ideal de equilíbrio é alguns milímetros de abertura da concha, o que é suficiente para a entrada do fluxo de água que vai alimentar esses animais. Para fechar, vai haver uma musculatura adutora bastante potente. Então, quando o animal se sente ameaçado, essa musculatura adutora, ela contrai, puxando uma válvula de encontro à outra. Então, vocês veem aqui o aspecto de uma concha. Essa região do umbo
é o ápice da concha, a parte superior, ela estaria aqui, logo abaixo dela é a região da charneira, e o ligamento elástico ele vai estar logo aqui na região do umbo, então vocês veem aqui por cima. Os mecanismos opostos agindo vão ser a elasticidade do ligamento e a musculatura adutora que fecha as válvulas. Então aqui vocês veem as cicatrizes da musculatura adutora que sempre ficam nas válvulas, indicando então a posição desses músculos. Os bivalves são divididos em 3 grupos que, assim como aconteceu com os gastrópodes, não são monofiléticos. Um saiu de dentro do outro. Mas o primeiro desses grupos, que reflete a condição ancestral de bivalvia, é o dos protobrânquios. Os protobrânquios, eles apresentam as brânquias simples, não tão elaboradas como a gente vai ver nos outros grupos, e apresentam um par de palpos labiais bem longos. Esses animais, então, eles vivem enterrados no sedimento, abrem a concha o suficiente para passarem esses palpos labiais e eles ficam chafurdando todo o sedimento ao redor da concha e vão conduzindo as partículas orgânicas através de sulcos até a boca. Então, esses animais, eles vão ser comedores seletivos de depósitos. Com os palpos labiais, eles vão, então, revolver todo o sedimento ao redor da concha e vão capturar o alimento que vão ingerir posteriormente. Então vocês vejam que esses animais, eles apresentam as brânquias simples, não tão elaboradas como a gente vai ver no próximo grupo, mas esses palpos ou tentáculos, né, que vão revolver o sedimento e vão poder então servir de alimento para eles. Reparem numa coisa. Esses animais vivem enterrados, o fluxo de água que vem, passa pelas brânquias e sai, ele vem com uma grande quantidade de detritos. Para remover esses detritos, há toda uma ciliação especializada aqui nas brânquias. Então, essa ciliação, ela vai bater e remover, então, todas essas partículas de sedimento aglutinadas em muco, formando pelotas que são chamadas de pseudofezes. Então, isso não é utilizado para alimentação, mas é descartado como se fossem pseudofezes. Pseudofezes por quê? Porque as fezes verdadeiras viriam do trato digestivo. Isso daqui nem sequer foi ingerido. Mas toda a evolução de bivalves, ela veio a partir disso. O próximo grupo, que é o dos lamellibranchia, apresenta as brânquias muitíssimo mais desenvolvidas. Então, o que vai acontecer é que as brânquias, que inicialmente seriam assim, elas começam a crescer, a aumentar de tamanho e a formar estruturas muitíssimo mais alongadas, muito mais desenvolvidas, com sulcos aqui na parte inferior. Esses sulcos são ciliados e, a partir daqui, o alimento é levado à boca. Todos esses animais são filtradores de suspensões, eles não são mais comedores seletivos de depósitos. E para se alimentar, eles capturam as partículas de alimento pelas brânquias. Então reparem que a partir daquele protobrânquio que se alimentava com os palpos labiais revolvendo o substrato e tal, mas que tinha todo o mecanismo ciliar para manter a limpeza das brânquias, foi exatamente aquele mecanismo ciliar que evoluiu e, ao invés de rejeitar as partículas, passou a encaminhá-las até a boca. Então as brânquias alongaram-se muito, elas cresceram, elas têm um volume que seria muitíssimo superior ao necessário para as trocas gasosas do animal. Então, claramente, esse tamanho das brânquias está relacionado com outra coisa além das trocas gasosas. E essa outra coisa é exatamente a alimentação. Então, com isso, esses animais tornaram-se independentes do substrato para a alimentação. Porque os protobrânquios tinham que estar enterrados para os tentáculos deles, ou os palpos labiais, poderem revolver o sedimento capturando alimento. Agora o alimento vem com a própria corrente de água. E se vem com a corrente de água, houve essa independência do substrato. E esses animais puderam passar a viver em outras regiões que não exatamente enterrados na areia. Então, ao longo dos costões rochosos, ou de outras estruturas artificiais ou não, foi possível uma colonização.
E aí, além das formas infaunais, que são as que viveriam enterradas na areia, passou a haver formas epibentônicas, então formas que vivem sobre a areia ou sobre costões rochosos ou qualquer outro tipo de substrato, sendo que algumas delas são biçadas, então existem esses filamentos, como tem o mexilhão, por exemplo, certamente vocês já viram, aqueles filamentos que parecem uma barba e que grudam o animal na pedra, como esse exemplo que está aqui. Isso é o biço, então esses seriam os animais biçados. Outros, como as ostras, cimentam uma das valvas ao substrato e só a outra é que pode abrir. Então aí vocês têm as duas condições de epibentônicos ou biçados ou cimentados. Além disso, há formas livre-natantes. Esse livre-natantes é entre muitas aspas, que o animal não sai nadando mesmo. Mas quando se sente ameaçado, um pecten, que é aquele molusco, a concha da Shell, ele é capaz de, chegando um predador perto dele, ele fecha as válvulas violentamente, emitindo um jato de água, e aí ele simplesmente sai nadando, batendo as válvulas na coluna d'água. Então ele consegue ir por alguma distância, mas não é muito eficiente, e o principal objetivo dele é escapar do predador. Agora, além disso, há formas também que são perfuradoras, que começam a perfurar os substratos, ou de calcário ou de madeira, e que têm, inclusive, grande importância econômica, destruindo cascos de navios, pier de portos e tudo. Toda essa radiação, então, ela foi possível a partir do momento em que os bivalves se tornaram independentes do substrato para alimentação. Mas o terceiro grupo, ele tornou-se muito especializado, são os septibranquia. As brânquias desses animais são septos musculares que, quando se contraem, elas chupam a água e, chupando a água, vêm junto pequenos organismos que estavam ali perto da altura do sifão. Esses animais são, portanto, predadores, são bivalves predadores. Só vivem também a grandes profundidades, esses não são animais de águas superficiais. Então, as brânquias transformaram-se em potentes septos musculares que sugam a presa para dentro da concha e aí ela vai ser digerida. Então, vejam, aqui seria o movimento normal da concha ou dos septos musculares, mas quando o animal detecta a presença de uma presa, vai haver uma violenta contração desses septos e isso suga a presa aqui para dentro. Então pode ser um copépodo, um microcrustáceo qualquer, ou outro organismo. E finalmente, o último grupo de moluscos, os Scaphopoda. Reparem que a linha evolutiva bivalvia e Scaphopoda, ela é caracterizada na larva pela concha ser bivalve. Nos bivalves, a concha mantém-se bivalve após o desenvolvimento embrionário. Nos Scaphopoda, não. Nos Scaphopoda, as duas valvas da concha fundem-se e forma-se uma concha com aspecto tubular, aberta em ambas as extremidades e que parece um dente de elefante. O nome, inclusive, o gênero mais popular aqui é Dentalium. Então vocês veem aqui, ó, essa concha aberta em ambas as extremidades e assemelhando-se muito à concha, a um dente de elefante, a uma presa de elefante. São pequenos, as maiores espécies têm 20 e poucos centímetros, vivem do infralitoral a águas realmente profundas, a regiões mais abissais. A concha é aberta em ambas as extremidades. Eles são comedores seletivos de depósitos, então eles vivem enterrados com a parte posterior para fora, essa parte menor, e aqui por dentro a cabeça vai se projetar dentro da areia e há tentáculos com órgãos adesivos que vão aglutinar partículas de sedimento e também pequenos organismos, microcrustáceos. O pé vai ser um pé escavador, então esses animais vivem enterrados. E vocês veem que o aspecto então seria esse. Eles enterrados na areia, apenas a extremidade posterior para fora, aberta a concha em ambas as extremidades, e a cabeça ela fica aqui no meio da areia, aglutinando as partículas então de sedimento ou pequenos organismos com essas estruturas adesivas que são chamados captáculos. Bem, para concluir, falemos então um pouco da filogenia desse grupo.
As classes elas são bem diferentes umas das outras e acredita-se que haja uma sequência mais ou menos lógica para a evolução delas. Só que a lógica não funciona muito bem na ciência, então nem sempre o que parece mais lógico é o que realmente ocorreu. E há outras teorias mais modernas que dizem que, na verdade, a evolução de molusca foi bem diferente disso. Então, eu vou apenas propor para vocês essa filogenia mais aceita, mas vocês saibam que, se forem consultar a literatura, acharão outras possibilidades aí. Bem, essa filogenia mais aceita diz que os aplacófora seriam o grupo basal, seguido dos poliplacófora. A partir daqui, a concha tem aquelas 3 camadas, então esses seriam os conchífera, todos eles. Aí há o primeiro grupo, seriam os monoplacófora. A partir daqui, então, vai haver a presença de gânglios nervosos, gânglios no cordão nervoso. E aí vocês têm grupos irmãos gastrópoda e cefalópoda, cuja linha evolutiva foi um aumento no tamanho da concha e um enrolamento da mesma, seja num plano espiral ou não, aí vai depender de gastrópoda ou cefalópoda, enquanto que a linha evolutiva de bivalve e escafópoda foi uma concha bivalve na larva. Os bivalves mantiveram esse formato bivalve nos adultos, já nos escafópodes houve a fusão das duas metades, formando aquela concha tubular. Essa é, então, a hipótese ainda a mais aceita para a evolução de moluscos. Eu agradeço a todos pela atenção e a próxima aula será de Anélida. Obrigado.